Copa do Nordeste com mudanças no regulamento já para 2025 e edição 2026 ameaçada? Agora. Olá, pessoal. Começando mais um Raio X. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Fred Figueroa. Agora. Com o maestro Cássio Zirpoli. E agora a gente vai começar mais uma análise, mais uma vez trazendo a Copa do Nordeste aqui para o centro dos nossos debates. Porque, maestro, temos aí mudanças em relação ao regulamento da competição já para 2025, né, companheiro? Celso, a Copa do Nordeste ela vinha tendo o mesmo regulamento desde 2019. Então foram 6 edições com esse formato, 2 grupos de 8, com um grupo enfrentando os times do outro grupo na primeira fase. Ou seja, você faz disputando a classificação dentro do seu da próprio respectiva chave. Ou seja, você joga 8 rodadas e passa os 4 melhores de cada grupo para fazer quartas de final em jogo único, semifinal em jogo único e só a final que tem ida e volta. Era assim, e totalizando 12 jogos para ser campeão, né? O que eu acho até um bom regulamento, mas nunca conseguia ter equilíbrio, aceitação popular, porque ele não passava a sensação de justiça. Ainda que eu considerasse justo, mas a grande maioria não enxerga por conta dessa questão do equilíbrio de pontuação entre os dois porque grupos. Porque como não há confronto direto dentro do próprio grupo, significa que um time poderia passar com a pontuação muito baixa. Fortaleza, que foi campeão, passou com 8 pontos. E outro time do outro grupo poderia ter uma 11, posição 12 pontos e não passar. Muito alta e não passar. E você acaba já teve um ano que Vitória passou de fase sem vencer. Isso. Sem vencer. E ainda tem outra questão. Como o grupo, essa fase, ela coloca os times da região, os rivais, em cada uma da chave, é uma primeira fase onde você torce, entre aspas, o tempo inteiro pelo seu rival. Porque se o seu rival ganhar de algum jogo, significa que ele ganhou de um concorrente seu do seu grupo. Isso. Então, e isso gera um desconforto natural pro torcedor, né? Pra quem tá acompanhando, tipo, né? Pro Bahia, ele nunca ia dizer isso, mas pro Bahia sempre seria, nesse modelo, era sempre melhor que o Vitória vencesse seus jogos, porque ele estaria vencendo os adversários do Bahia dentro da chave. Mas enfim. Você ganhava um clássico, a certeza do clássico, mas em compensação você tinha essa obrigação de, muitas vezes, até depender do seu rival. Mas não mudaram o regulamento por causa disso. Essa é a questão. Tipo, a gente tá falando, eu só tô dizendo como tinha sido, porque até 2018 era grupo, né? Era 5 grupos de 4 times, porque na verdade eram 4 de 4. E era bem enfraquecida. Era 4 de 4, com 2 passando. Mas aí entraram, como tinha que entrar mesmo, os times do Piauí, do Maranhão, e aí foram 2 vagas, e aí subiu para 20 times. E como eles não havia pré-copa do Nordeste, aí a pré-copa foi justamente para a fase principal ter 16, porque na verdade hoje são 28 clubes. Aí tem 12 pré-classificados, que são os 9 campeões do Nordeste, mais o melhor ranqueado da Bahia, o melhor ranqueado do Ceará, o melhor ranqueado de Pernambuco, e os 4 classificados da pré-copa do Nordeste, que tem 16 times no sistema eliminatório. Os 9 campeões estaduais da região Nordeste. Isso. Ou seja, para quem vem da pré-copa, tipo, o cara joga, na verdade, 14 vezes, né? Porque 12 é da fase principal, mas lá na pré você joga... São 2 mata-matas, na verdade é um jogo só, então joga mais 2 jogos. Enfim, juntando tudo, 14 datas da Copa do Nordeste. O que a mudança foi para enxugar a competição. Thiago Minhoca, que grava com a gente no podcast 45 Minutos. Ele é estatístico aqui no Game Arena, também produz conteúdo aqui. Produz no Game Arena, trabalha no Jornal O Povo. Ele teve acesso a um dos documentos, porque nesse programa a gente vai falar de outro documento também, mas de um dos documentos da CBF, encaminhando esse calendário para as federações sobre a Copa do Nordeste. Porque é preciso destacar que quando a CBF divulgou o calendário oficial, não tem Copa do Nordeste no calendário oficial da CBF. Nem na Copa do Nordeste, nem na Copa Verde. Há alguns anos é assim, e não é porque está alguns anos assim, quer dizer que seja certo. Ela é errado, isso é errado há alguns anos. Bota o calendário a CBF completo. Divulga o calendário e a Copa do Nordeste e a Copa Verde, elas são encaixadas. Pronto. Mas, tudo é encaixado se você for parar pra pensar. Sim. Então, é encaixada depois, né? Sim, mas só lá pra na frente. É o que eu tô dizendo, que não justifica. Não. Isso é o que a CBF diria, mas pra mim não justifica. E nesse caso, por exemplo, o que a gente tá falando nessa gravação nem tinha saído oficialmente ainda, tá? E nisso, a mudança seria pra tirar uma data. Como é que se tira uma data? A primeira fase passa a ter 7 rodadas. Como assim vai ser? O cara vai ter algum time que vai ser sorteado que você não vai enfrentar? Não. Você passa a enfrentar os times da sua chave. Porque se você enfrenta os times da sua chave, são 7 rodadas. Só que aí tem algumas mudanças que ficaram no ar. Então quer dizer que agora os rivais podem ficar no mesmo grupo, porque se eles não ficarem, não tem clássico na primeira fase. E para ser justo, esse slogan, a Copa dos Clássicos, pegou e era justo, porque toda a primeira fase inteira, você vai ter o Bavi, você vai ter o Clássico Rei, se o pernambucano que jogasse poderia ser Clássico das Emoções, o Clássico dos Clássicos, o Clássico das Multidões, o Clássico de Natal, o Clássico de Alagoas, ou seja, você estava ali... Você tinha garantia desse clássico. O erro, inclusive, era quando eles concentravam, que na edição desse ano colocaram 3 na mesma noite. Cada cidade na mesma faixa de horário. Exatamente. Porque, por exemplo, umas 18, umas 20, umas 22 horas, mas não, foi todos eles no mesmo horário e até um desperdício de grade. Mas tinha opção. Então, nesse caso, ainda não está exatamente dessa forma como ficarão os rivais, porque se eles não ficarem, meio que acaba o clássico na primeira fase. Então, essa é uma mudança muito grande. Primeiro, o confronto direto passa a existir. É muito...
dentro de uma análise de tabela de classificação, isso é uma diferença muito grande, porque como era de 19 a 24, você simplesmente corria, a única coisa que você podia fazer era torcer. Você nunca poderia, esse jogo aqui é meu. É uma decisão, passar de fase, eliminar o outro. Simplesmente não existia isso. Era, tu faz o teu, eu faço o meu, tu faz o teu. Bora. Corrida de rua. Faça teu tempo aí, né? E vamos ver, exatamente. Somos seus pontos. Pronto, somos seus pontos. Mas a gente nem se toca aqui, nem se enfrenta nada. E agora passa a ter esse confronto. Isso, pra mim, já muda bastante. É uma rodada a menos de recuperação, porque querendo ou não, o cara perde um joguinho na primeira rodada, é menos tempo para se recuperar. Vai haver uma diferença de jogos em casa e jogos fora. Exato. E essa diferença é muito importante. Com 8 rodadas, os 16 times tinham 4 jogos em casa, 4 jogos fora. Agora, 8 times, sendo 4 de cada grupo, terão 4 jogos em casa, e 8 times, sendo 4 de cada grupo, terão 3 jogos em casa. É o ranking que vai definir isso, e faltando muito pouco tempo, menos de 2 meses, para começar a fase principal da competição, porque a pré-copa ela vai acontecer as 2 fases, dia 4 e 8 de janeiro. Isso, acabou o Réveillon, já começa. Dia 4. Assim, impressionante. não, Já vai ter gente eliminada no dia 4. Não, segundo a CBF, vai estar tendo a pré-temporada, ela não começa no dia 4, ela começa depois. A data oficial da pré-temporada do futebol brasileiro É depois da primeira fase. Data que já da vai primeira ter data. 8 clubes eliminados. Ela começa na segunda data, ela começa no dia 8. Quando começar no dia 8, a turma já jogou a primeira 16 fase. clubes eliminados. Pronto. Aí na fase principal começa de 22 de janeiro e vai até 26 de março. É muito pouco tempo para dizer, ó, tu agora tem 3 datas, tu agora tem 4 mandos. Isso, e obviamente isso influencia na renda, porque a renda é do mandante. Só se a galera botar uma regra que agora vai dividir a renda. Do jeito que era a Copa do Nordeste, como todo mundo tinha um mando, cada um ganhava o seu. E agora, alguém vai ter um jogo a menos. Isso é bem brasileiro dos anos 90, que era assim também. Ô, Cássio, quando você falou do ranking, você fez uma pergunta, né? Não está definido. Não está definido. Assim, eu imagino que seja isso, porque eu não consigo ver outro critério também. Perfeito. Então, claro. Sorteio. Aí a fase de classificação segue a mesma. Os 4 melhores de cada time vão às quartas de final, que continua sendo o mesmo formato. Jogo único nas quartas, jogo único na semi Mas agora você enfrenta os outros e de volta na final. Né? A diferença é o emparelhamento. Isso. Porque, como era de 2019 a 2024, você só enfrentava os times da outra fase. É que tipo o Campeonato Paulista, né? Assim, também, lá que são 4, né? Você enfrenta os times dos outros 3 grupos, mas aí nas quartas de final você enfrenta o do seu grupo que passou. Isso. A Copa do Nordeste era assim. Você enfrentava os outros. A Copa do Nordeste teve 2 momentos. As quartas de final sempre foram assim. Nesse período de 19 a 24, houve um tempo que a semifinal também era. Ou seja, mas tudo aí inverteu. Por isso que eu estou focando nas quartas de final, que já era o modelo mais recente, né? E nessa era assim, o primeiro, grupo A e grupo B. O primeiro do A pega o quarto do A, segundo do A, terceiro do A. E agora vai cruzar. Primeiro do B pega quarto do B, segundo do B, terceiro do B. Agora não é assim. Agora o primeiro do A pega o quarto do B. Que é a lógica cruzamento natural. Segundo do A, terceiro do B. Primeiro do B, quarto do A. Segundo do B, terceiro do A. Aí segue o emparelhamento dessa disputa. Só que vai ser difícil de acompanhar essa disputa, tá? É aí que começa Vamos lá. A parte mais crítica dessa mudança. A fase principal, como eu disse, ela vai terminar no dia 26 de março. O Brasileirão começa no dia 29, tá? Só para quem não tá ligado, ou seja, quando o cara tá disputando classificação, dia 29 já tá na primeira divisão, já tá jogando Série A. E tem 5 do Nordeste na primeira divisão e todos eles estão nessa fase principal. Já estão garantidos na fase principal. O primeiro mata-mata, que é quartas de final, o encaixe foi a data FIFA depois desse aí, é dia 4 de junho. Minha nossa. Veja, como vai 26 de março, uma só volta a campo no dia 4 de junho e a semifinal logo depois, no dia 5. Ou seja, não vai ter nenhum brasileiro intercalado, porque na verdade vai estar parado para o Super Mundial de Clubes. Vai estar ali, vai ter aquele período que vai ser entre junho e julho, vai estar mais ou menos perto de começar. Então o cara joga as quartas e a semi. E a semi é o jogo seguinte, tipo, não vai ter um jogo da Sul-Americana, um jogo do Brasileiro, um jogo nada não. Quarta de final e jogo único. Isso, quarta de final, jogo único, passou, semi, jogo único. Descansa, o jogo seguinte é semifinal, jogo único. E aí, pausa de 3 meses. Primeiro um hiato de 2 meses, depois um hiato de 3 meses. As finais entre essas fases estão programadas para os dias 3 e 7 de setembro. Assim, o campeonato, oficialmente, ele começa no dia 4 de janeiro. Um campeonato que, vamos supor que alguém que da pré-copa disputou o título. O cara tá 4 de janeiro a 7 de setembro jogando o campeonato com 14 partidos. Assim, espalhado nesse tempo todo com Copa do Brasil, com estadual, um campeonato brasileiro. Então, veja, era o encaixe que a CBF tinha? Parece que sim, mas eu não acho que isso aqui seja normal, não. Eu acho que a galera forçou a barra demais, assim, para se sobrepor aos estaduais. Porque, no fim das contas, é o seguinte, isso aqui é só porque os estaduais têm o tamanho que eles têm. Assim, não tem outra justificativa, no né? calendário não se sobrepor aos estaduais. Exatamente. No calendário da CBF,
dos 27 estaduais, obviamente o Distrito Federal, tirando o Nordeste, todos têm 16 datas, que já é muito. E os do Nordeste, por causa da Copa do Nordeste, tem 13. Só que a conta não bate, porque quem não tem regional tem 16. Esse que tem regional é 13 mais 11, que agora é o número de datas. Antigamente era 12. Campeão, né? Antes eram 12 jogos, agora são 11 para ser campeão. Sem pré-Copa. 11 com 13, 24. Tem 8 jogos a mais aí. Para você encaixar sem data. Ou 10 se o cara tiver a pré-Copa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente comenta a Copa do Nordeste há muitos anos. A gente analisa regulamentos, a gente analisa essa questão das datas. A mudança do regulamento, como eu falei na abertura, eu estou do lado de que gostava do regulamento, achava que ele era bem feito, mas nunca gostei da mudança para a semifinal, né? Para a semifinal, que ali já era uma tentativa de ajustar pontos, mas que fere o princípio daquela ideia. Agora, dessa forma, o sorteio tem um peso maior, mas ele está encaixado de uma forma que esportivamente está ok. Então não vejo problema nenhum na data menos e na mudança do regulamento. Até acho que fica mais fácil para o grande público entender e aceitar o grande desafio aí é a questão esse mando a menos, né? Esse é o grande desafio. Incomoda, mas fora isso, eu acho que o grande público aceita muito melhor o resultado dessa forma. Também acho. Você competindo dentro do seu grupo, jogando contra os adversários do seu grupo. Ok. nenhum problema aí. Zero. Nenhum problema. Agora, você separar a Copa do Nordeste, fatiar dessa forma. Quando a gente, antes de ter esse documento que o Thiago Minhoca trouxe em primeira mão, a gente já olhou para o calendário com esse Mundial de Clubes, né, no meio do ano, e a gente já imaginou o seguinte, olha, a Copa do Nordeste vai ser definida aqui. Vai acabar sendo dividida em duas partes. A fase de classificação e os mata-matas. Então, pelo menos, seriam 2 blocos bem distintos. E até possível de você permitir para que esses clubes se reforçassem, né? Para você não terminar o prazo de inscrição lá na primeira fase, permitir que quem fosse para as quartas pudesse jogar com seus elencos atuais. Certo. Eu acho que faria sentido, porque o elenco muda. Pô. Sim. De março para junho, quem joga a Série A, você tem uma mudança profunda no elenco. Agora, separar mais 3 meses entre a semifinal e a final. Aí você matou a competição. Você matou. Como é que tá o Campeonato Brasileiro em setembro já? Tá pegando fogo, matou moralmente a competição. Porque aí você já não tem tanto como segurar abertura de janelas e elencos. Os times que forem para a final, de junho para setembro, vai ter abertura e fechamento da última janela, que ela traz muitas mudanças. Pô, a última, porque você perde jogadores, você traz jogadores. E não diria certamente não, porque nunca se sabe, mas provavelmente não pode escrever o jogador. E aí você vai ter todo esse debate. E beleza, é justo não escrever? Mas ao mesmo tempo é muito ruim para qualquer clube dizer assim, quarta-feira agora eu tenho a final e meu time titular aqui, 4... Posso chamar de volta, né? Posso chamar de volta esses titulares, mas dos que eram 2 eu emprestei. E aí? Ou então veio um e o futebol da Europa tirou meu craque. Aí eu trouxe outro e eu não posso jogar com outro. Aí aquele da Europa pode jogar um jogo aqui? Óbvio que não, né? Mas... Aí você criou o Frankenstein. Pois é, exatamente. Imagine para quem transmite. Tipo, o SBT, ele passa para 8 estados do Nordeste. Perfeito, aí como assim 9? Porque ele não tem, ele só passa nas afiliadas e ainda não tem afiliada do SBT em Sergipe. Então ele passa para todos os outros... Muitas vezes trabalha com equipe temporária. Isso. Aí o SBT tá lá, a Copa passa para todos os estados, porque passa para todos os estados, né? E a ESPN também passa na TV fechada. E esses dois têm contratos para até 2025. Eles tinham feito um contrato de 3 anos, 23, 24, vai até 25. Aí estão lá 3 meses, para agora 3 meses, todo engajamento, porque é anúncio durante a semana, é programa de resenha esportiva durante a semana para levantar, para você vender o programa. Aí congela por 3 meses. Daqui a 3 meses a gente volta a falar disso. Não existe, pô. A sensação. A única possibilidade de modificação é ser alguma coisa de errada. É se o Fortaleza, por exemplo, não for longe na Libertadores. Ou se o Bahia for... Tá entendendo? O Bahia, na sua campanha internacional, também parar cedo e for um finalista. Porque, por exemplo, se o finalista for um time que não está envolvido em nada, pode ser até em junho, de repente, ali. Mas, assim, se perceba que para a final não ser em 3, 7 de setembro, significa que alguém foi eliminado. Um insucesso de alguém é o que vai permitir que a final seja antes. Pois é. Então, assim, você tem um comprometimento grave à competição. Grave. Nos anos... Teve ano que a Copa do Nordeste foi definida durante a Copa do Mundo. Isso não existe. A de 2018. Não existe. Não existe. Isso mata a competição em sua essência. A gente já reclama, Celso, quando precisa entrar no Brasileiro. Esse ano, 2024, entrou no Brasileiro. Semifinal e final foi disputada dentro, já rolando a Série A e Série B. O Sport, o Fortaleza... Essa vai ter pelo menos 4 jogos para quem disputar o título. Ficaram com jogos a menos por conta desses compromissos. Mas pelo menos ela foi resolvida. Entrou no Brasileiro, mas foi o Brasileiro que foi adiado.
se inverteu ali, mas isso privilegiou. Você teve uma grande final, você teve um grande evento ali, né? A final foi Fortaleza e CRB. Prejudicou, inclusive, muito a campanha do CRB, tá? Na Série B, essa... O choque do vice-campeonato. Exatamente. Então, e muitas vezes, tendo um time como o CRB, que não tem um elenco robusto como o do Fortaleza, usar reservas da Série B mata, né, completamente a equipe. Então, para mim, Celso, isso é muito grave o que está acontecendo. Falta força política, porque não tem o peso, não tem um voto para uma reeleição da CBF, são as federações estaduais que têm o voto. E isso é muito curioso que o Fred fala falta força política, porque falta força política para os clubes. Porque os clubes... Não, porque nesse momento o presidente é um baiano. Não, total. Veja assim, só para deixar claro, o presidente da CBF, pela primeira vez na história, inclusive, o presidente da CBF é um nordestino. A Liga do Edinaldo Nordeste, Rodrigues. a Liga do Nordeste, ela não tem a representação e a força política de uma federação pernambucana, de uma federação cearense, de uma federação baiana, de uma federação potiguar. A Liga do Nordeste não é voto para nada. Não vale nada, não vota nada. Então, Edinaldo Rodrigues, baiano, presidente da CBF. Que era comandante da Federação Baiana. Isso, ex-presidente da Federação Baiana, presidente da CBF. Ele vai trabalhar sempre pensando na sua reeleição, na sua manutenção de poder e agradar as federações. E agradar as federações, invariavelmente, causa um detrimento na Copa do Nordeste. Agora, os clubes são muito passageiros disso. São passageiros, mas eu acho que tem um outro problema que eu estava querendo entrar numa brecha aqui para citar. Se é para enxugar, se é para tornar mais justo, tornar um cenário de exceção, por que não se tentou, por exemplo, o regulamento de 2013? Porque quando foi criado esse regulamento em 2019, ele era primeiro, para gerar clássicos. E porque o de 20 era para criar também a pré-Copa do Nordeste. E a pré-Copa, no começo, ela foi um problema, porque como assim? Eu ganhei a vaga para a Copa do Nordeste, não para a pré-Copa. Os primeiros anos tive esse problema e hoje está meio solucionado. Ó, tua vaga é pré-Copa e tua vaga é Copa do Nordeste. Hoje não tem muita essa discussão. Mas você defende a volta para o regulamento de 13. 4 grupos de 4. Isso significaria, já, na largada, ter 6 rodadas. Primeiro, seriam... Já ganha uma data aí, né? Não, no ideal, na verdade, para mim era ter mais datas. Assim, sim. A Copa do Nordeste ela deveria ser prioridade. Eu estou falando aqui dentro desse cenário de exceção, que está faltando data. O formato de 2013, ele era ir de volta dentro do grupo, se dá 6 rodadas. A primeira fase teria 6 rodadas. Ou seja, já puxaria lá o de 3 de setembro, iria para junho e faltaria uma data. Pô, uma data o cara adia um jogo do Brasileiro. Porque você já encaixou as outras datas. Uma data que ficou faltando, uma data o cara adia o jogo do Brasileiro. Essa final não precisava ser em setembro. Isso eu estou dando só um exemplo, mas não estou dizendo que é o ideal. Porque o ideal para mim sempre vai ser a Copa do Nordeste 2001 e 2002. 16 times, turno único, aquilo aí 15 rodadas, que Bahia ganhou as 2 edições, aí semifinal 4-4, pode até ter umas quartas de final, mas ali era a Copa do Nordeste, era a principal coisa que existia até o Campeonato Brasileiro começar. Não havia discussão em relação àquilo ali. É uma utopia chegar àquilo hoje pelo calendário? Sim. Até porque com pontos corridos, não havia pontos corridos. Inclusive, quando começa 2003, é justamente que eles riscam a Copa do Nordeste naquele ano, e eles não encurtaram a Copa do Nordeste, eles simplesmente riscaram. Aí a Liga do Nordeste foi lá, brigou com a CBF, conseguiu impor a edição 2003 de mata-mata bem esvaziada, que os pernambucanos saíram, o Bahia saiu, e aquilo virou aquela grande briga judicial, que teve a edição de 2010, que foi a edição que a Liga do Nordeste conseguiu na justiça de impor, que foi também durante a Copa do Mundo também, ela esvaziada com time de reservas, até que virou uma ação de quase 30 milhões de reais, com a Liga ganhando todas as vezes diante da CBF, e a CBF, para não pagar isso, entrou em um acordo que era muito melhor, os caras só queriam jogar, os times do Nordeste. E aí, o acordo foi 10 edições oficiais, para obviamente, tirar a ação, a CBF organizando com tudo que tem direito dentro do calendário. E essas 10 edições foram de 2013 a 2022. 23 e 24 já foi com a CBF em acordo com os clubes, já tomando a Copa do Nordeste e disse, agora tudo é comigo. Tanto ela inclusive, a Liga do Nordeste que fazia os contratos passam a ser com a CBF. A Liga do Nordeste perdeu muita força nesses últimos 2 anos. Ela tem um papel, mas porque a Copa do Nordeste passou a ser um campeonato como outros são da CBF. Só que, veja, já não existe mais esse acordo para essa manutenção. Aí sai nisso aí, isso estou falando que bate com o que o Fred está falando em relação à força política, inclusive no nosso próximo tema também, que é os clubes são passageiros nessa história, como você falou. Nem para se ajustar. Não teve um clube que tenha falado, isso é um absurdo que vai acontecer. Não, nenhum. Nenhum se pronunciou. Nem até os que, por exemplo, o Fortaleza tem uma força muito grande hoje, pô. Sim. Eu estou dando exemplo porque eu acho que Marcelo Paes é uma voz... E joga campeonato estadual reduzido. Não, Marcelo Paes, inclusive, é o presidente da LFU. A Liga Forte União, que é que vai... Quem representa, um dos 2 blocos, a outra é a Libra, que vai ter os contratos da primeira divisão a partir de 2025. Então, assim, é uma força política, o Bahia, com o investimento que tem, por ser da própria federação, onde é o presidente da Confederação Brasileira atual. Então, eu acho que a força política existe, mas houve um silêncio muito grande nesse momento também.
E o que falar, então, se a gente tá demonstrando essa preocupação em relação à mudança do regulamento, calendário, distribuição dos jogos em relação à temporada de 2025, o que é que a gente pode falar da temporada 2026, se é que ela vai existir, por mais surreal que seja fazer esse questionamento, que a gente está falando de um produto de sucesso, de um produto consolidado, de um produto, uma marca que desperta um interesse e desperta aí a vontade dos torcedores de seus clubes de que seus times participem, de que disputem e que priorizem, de certa forma, a Copa do Nordeste. Mas ainda assim, com tudo isso, é possível, maestro, que em 2026 a gente não tenha uma edição do Nordestão? Celso, eu acabei de falar em relação aos 10 anos que teve com a CBF, onde a Liga do Nordeste fazia o contrato. A primeira edição, a de 2013, que o Campinense venceu, dessa retomada oficial do calendário, todas as cotas somadas, o volume foi de 5 milhões e 600 mil reais. O crescimento foi acontecendo, aí teve uma pausa na pandemia, mais volta, mas enfim, aí teve a retomada econômica. Nesse crescimento de 2013 até 2024, ou seja, já excedendo os 2 anos desse acordo judicial, foi de 5,6 para 48,9. Quase 10 vezes. 48, quase 49 milhões de reais de cota. Então, assim, e isso fora renda de bilheteria, eu tô falando cota, só cota. Então, é um campeonato que não há nenhum estadual que chegue perto. Aí, de repente, você me pergunta sobre como é que esse campeonato, que no Brasil, até abril, só 2 pagam mais, que é o Carioca e até pela ordem, o Paulista e o Carioca, que hoje a Copa do Nordeste, em volume, tipo, sozinho o Grêmio recebe mais do que o campeão do Nordeste, certo? Mas se juntar todo mundo do interior do Rio Grande dos outros gaúchos, todo mundo paga menos. E aí em Minas Gerais também. Como é que você vai colocar aqui o campeonato de regional para baixo, ou seja, estadual, regional e tal, que paga o terceiro, pode estar ameaçado de não existir? Bem, essa agora foi o Globo Esporte, que teve acesso a um outro documento. O NE 45 Minutos também abordou essa história depois, a partir da veracidade desse documento, que era um ofício que a CBF, porque tudo que a gente está falando aqui, na primeira parte e essa parte, acho que ela está até com um pouco de vergonha de mostrar o que vai acontecer. Tudo ainda é sobre os bastidores. As 9 federações estaduais do Nordeste receberam esse ofício, que é falando o seguinte, vou até ler o trecho aqui. Ele fala como vai ser o calendário, Copa do Nordeste, Copa do Mundo Feminino, para ver, só dar um exemplo, que fala de várias coisas. Mas aí eles chegam num determinado parágrafo que fala assim: olhando para o futuro, mais precisamente a partir do ano de 2026, a CBF, Diretoria de Competições, trabalhará na reformulação da eliminatória, como ele chama a pré-copa, né? Da eliminatória da Copa do Nordeste e da Copa do Nordeste. Portanto, a habilitação de participação dos clubes na nova competição estará condicionada em negrito, observância dos requisitos técnicos e ao cumprimento de demais requisitos de participação estabelecidas pela CBF. Agora até sublinhado. Isso não é eu que estou sublinhando, não. O próprio documento original já está sublinhado. Não podendo a Federação Estadual provisionar, reservar ou dispor de vaga para a eliminatória da Copa do Nordeste e da Copa do Nordeste em seus regulamentos dos campeonatos estaduais de 2025. Veja o cuidado que ela teve de usar 3 palavras para que o cara diga, não, eu não sabia que essa não podia. Não pode provisionar, reservar ou dispor. Sabe aquela coisa? Isso aqui é um texto que um advogado, eu disse, bote desse jeito. Isso. E se alguém se não botar desse jeito, o cara pode dizer lá... O que ela está fazendo com isso? Reservei. Reservei. Eu não sabia, não sei o quê. Ela botou todo o jeito possível. Seu estadual não classifica para nada. Isso, exatamente. Seu estadual. Porque até hoje é assim, desde sempre é. Só para a Série D, né? Ou uma coisinha, uma besteirinha. Classifica. Mas nesse contexto aqui... Mas no contexto da Copa do Nordeste... Eu ia dizer quase nada, mas é muito importante essa vaga da Série D. Mas dentro da Copa do Nordeste, agora para nada. Uhum. E perceba que ela cita 2 vezes eliminatória e Copa do Nordeste. É um texto muito metódico assim. Muito claro. O que é esse texto, o que é esse documento... E outra, desde que a Copa do Nordeste voltou, o campeão estadual tem vaga na Copa do Nordeste. O que é que esse documento está garantindo? Que, se não houver Copa do Nordeste, ninguém poderia reclamar de nada. Ninguém vai ter vaga assegurada. Porque na hora... Vai dizer, tem que ter sim, porque eu tinha vaga. Ninguém que teria vaga via estadual... vai poder reclamar. Vai poder dizer, eu teria vaga. Ou seja, nenhum clube vai poder entrar na justiça dizendo que tinha direito de jogar a Copa do Nordeste 2026. Pelo que estava escrito no regulamento do seu estadual. Então, a CBF, com esse documento, ela criou uma licença jurídica para não fazer a Copa do Nordeste 2026. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não. Até porque ela fala que vai trabalhar na reformulação. Exatamente. Ela vai ter uma competição. Mas a reformulação é muito... Assim, aqui ela não teve cuidado. A reformulação pode durar 2 anos. Quem é que sabe? E aí ela não conseguiu reformular para 26. Mas aí que vai ser um ano de Copa do Mundo, né? Pode que não falta desculpa. Mas pode até ser que tudo volte a valer. Ela só está se protegendo dessa questão. A gente chegou até a comentar aqui, eu não sei se foi
a gente fez um programa sobre isso, mas dos bastidores, ou do 45 minutos, a gente já falou que a Globo trabalha fortemente para recuperar os direitos. Isso, para mim, é o ponto de achar que não vai acabar. Exatamente. A Globo trabalha fortemente para recuperar os direitos de transmissão da Copa do Nordeste, que ela abriu mão e acabou perdendo para o SBT nesse período que Cássio já destacou aqui no programa. Então, eu acho que a Copa do Nordeste 2026 acontecerá. Ela pode ter um número menor de clubes? Talvez. Ela pode ser mais concentrada nos grandes clubes da região, pode restabelecer a questão de ranking? Talvez. A CBF está fazendo uma garantia prévia de que ela vai poder ter a decisão sobre tudo aí, né? De uma virada de mesa vindo oficializada. E uma virada de mesa vindo de cima. Né? A questão econômica, por que eu acho que é o que pode sustentar? Porque o texto ele é muito duro. Assim, ele disse, ó, as 3 palavras, assim, provisional, coisa assim, ele está limpando, tá limpando para não ter os problemas. E nessa reformulação sabe-se lá qual seria. Até porque, perceba, que ele já reformulou para 2025. Ele já mudou o regulamento. Veja, ele mudou o regulamento para 25. O retrofit. Não, foi um retrofit feio, inclusive. Assim, foi um retrofit, mas já... Não foi retrofit. Mas perceba, ele já mudou para 2025 e já queria fazer outra mudança. Mas a questão econômica é a seguinte, eu falei o dado da cota. Aquela cota, aquele dinheiro não é tesouro direto não, tá? É investimento, não é ações, não é nada Bitcoin não, meu irmão. Aquele dinheiro ali é tudo vindo de patrocínio e direito de transmissão. Pessoas, marcas interessadas em vincular suas marcas à competição. A própria CBF divulga quando termina a competição, o sucesso. A última, por exemplo, o SBT, como eu já falei, a ESPN, 17 patrocínios. 17 cotas de patrocínio a Copa do Nordeste teve. Esse dado é da própria CBF, tá? É o mercado oficial, é a cerveja oficial, é a bola oficial, mesmo qualquer coisa que tu imaginar, assim, 17, isso aí. O SBT, quando ele pegou da Globo, faltou o Fred dizer quando foi que isso aconteceu. A Globo transmitiu pela última vez em 2017. E o último jogo que passou na Globo, que foi Bahia Sport, deu quase 40 pontos de audiência em Salvador e quase 40 pontos de audiência no Recife. 1 ponto de audiência corresponde a 1% do público possível, público de telespectador possível. Obviamente, você tem um bebê, né? Uma criança, um recém-nascido não conta. Mas pessoas, a partir de certa idade, conta 1% daquilo é 1 ponto. Então, percebe que é quase 40% da população de Salvador, não é Grande Salvador, tá? Região metropolitana de Salvador, região metropolitana do Recife. A Globo simplesmente achou que podia estar muito caro, mas ela abriu certamente mão de um produto que rendia muito. O SBT foi lá e comprou. O contrato que vence 25 não é aquele contrato, não. Esse contrato 25 já é o terceiro, porque o SBT terminou deu, opa, gostei, renovou, terminou, gostei. Né? Só para deixar claro que não é que a Globo perdeu, o SBT foi renovando por estar satisfeito com o produto, assim como era a ESPN, que no final era a Fox, era Grupo Disney comprou e repassou para a ESPN, que ela comprou as duas, né? O Grupo Disney, mas começava como era a Fox Sports que passava no começo. Então, um lado está plenamente satisfeito. As maiores audiências da história da TV Jornal, que é a afiliada do SBT do Recife, estão no futebol, estão com a Copa do Nordeste. Assim, sem comparação, sabe? Assim, sem comparação. Então, está satisfeita pelo que paga. A Globo, a Copa do Nordeste, com esse crescimento, são 4 meses, onde ela, por exemplo, ela pode, se ela quisesse comprar, poderia colocar no Premier, que o Premier precisa ter grade, precisa ter oferta de jogos. Tanto é que ela recomprou, por exemplo, o Campeonato o Gaúcho, que estava há alguns anos, estava fora. O Grupo Globo comprou o Carioca. Então, assim, precisava porque você não tem assinante só a partir de abril, tem que ter antes. E a Copa do Nordeste tem vários jogos do tipo, e ainda mais com 5 do Nordeste na primeira divisão, de 25, sabe lá quantos em 26. No mínimo 1, né? Porque não tem Z5, né? Então, nesse caso, se a Globo está interessada e o SBT está renovando, já renovou 3, é óbvio que vai ter concorrência. Se vai ter concorrência, como é que se vai pagar menos? Pois é. Eu não conheço concorrência que gera menos. A concorrência é daqui para cima. Isso. Se tem 17 patrocínios, perceba que a quantidade de segmentos que fazem parte da competição. Vamos supor que vire 15, mas continua sendo mesmo. É muita gente que investe na Copa do Nordeste, porque o cara faz ativações, não é só a plaquinha em publicidade, não, pô. A própria Bet Nacional. Sim. Copa do Nordeste começou em 22, era a Copa do Nordeste. Eles compraram só a final. A Bet Nacional comprou a final. Copa final, foi Sport Fortaleza, final, Bet Nacional. Aí depois compra, aí depois você investe mais ainda na competição. Então, e pode ser Bet Nacional, como poderia ser qualquer outra bet, que é um mercado muito aquecido. Então, é muito dinheiro que está circulando para alguém chegar e dizer, não vai ter 26. Não faz. É o tipo de coisa que não faz sentido. Isso é bem paradoxal, porque eu estou dizendo, é por isso que eu acho que não vai acabar. Mas, ao mesmo tempo, só para deixar a pulguinha atrás da orelha, em 2003 também não fazia sentido. E não. Em 2002 era o auge da Copa do presidente da CBF. Não, aí é feio para ele, inclusive. Mas eu digo assim, mas em 2002, só para deixar claro que em 2002, quando acaba, era o auge
da Copa do Nordeste. E por que a Copa do Nordeste ganhou aquela ação judicial? Porque tinha uma penca de contratos assinados. A CBF foi lá, riscou e disse, pô, meu amigo, eu tenho um zilhão de contratos assinados aqui, e agora? Aí os caras foram para a justiça, porque o campeonato foi riscado, e ganhou a ação. Só que agora não tem nada disso. Essas renovações são todas anuais e tal, tanto não seria um problema como a gente viu. Mas, assim como eu acho que a quantidade, com a concorrência pesada de um torneio crescente é algo muito forte para manter, o fato de mesmo isso já tendo acontecido no passado e ter sido limada, deixa a gente ressabiado. Deixa ressabiado. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo, tá? Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ajuda aqui a turma a crescer. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.